A paz de Cristo Jesus, que Deus continue abençoando os amados irmãos, que Deus guarde cada um de nós, né? E eu estava aqui pensando em tudo isso que está ocorrendo no nosso meio, no meio, em todo o globo Terra, né? Essa dimensão em que se encontra a sociedade, não só a sociedade brasileira, mas como as demais sociedades, né? E dentro desse padrão, dessa anormalia, nós encontramos a falta de espiritualidade. Nós encontramos a falta de espiritualidade não só em nosso meio, em nosso Brasil, que eu posso dizer que é um país que tem quase 100% de crentes ou de pessoas que estão em uma dimensão muito além, se tratando da teologia, daquilo que a gente ouve se falar de forma bem abertamente. Mas esquecemos de procurar na teologia, se firmar nela, e procuramos no firmar nela, para que no dia da adversidade o ser humano ou a quem estuda tivesse pronto para tal eventualidade, para dentro dessa anormalia estar de braço, punho firme dentro da adversidade. Pelo menos para dar, assim, digamos assim, uma esperança. E dentro desse processo entre Deus e o homem, infelizmente, ele tem se apresentado mais do que apresentar Deus. O homem tem se apresentado mais. Daí a gente vê que nós não estamos prontos, ou algumas pessoas do nosso meio, do nosso convívio, para tais eventualidades, para assim combatê-la. Nós compreendemos e entendemos pela Bíblia, que eu acho uma coisa extraordinariamente quando fala de fé e acreditar, e a gente observa que apesar de na vinda de Jesus, no nascimento de Cristo, a gente observa pela Bíblia que Herodes não foi ao templo. Herodes não foi ao templo. Porque essa história desse nascimento era da parte dos judeus, que havia essa profecia. Mas a Bíblia diz que Herodes não mandou destruir o templo e também não mandou fechar o templo. Aí eu fico encantado, é que ele respeitava, entre aspas, ele respeitava não o templo, mas o dono do templo. Acredito que Israel, pelo
a sua trajetória desde o começo da chamada de Abraão, da promessa de Abraão, a gente vai ver que Deus sempre esteve com Israel nos momentos mais difíceis, isso quando Israel clamava. E esse homem sabia da história, mas ele não tenta com o templo. Aí a gente vai ver que ele manda matar as crianças, né? Porque reconhecia, sabia quem era ser adorado, né? E a gente vê uma falta de fé e de espiritualidade nesta geração, que deixamos de ser sal e luz da terra, assim como Jesus disse em Mateus, se eu não me engano, capítulo 5, versículo 3, 14, estou lembrado, mas é Mateus 5, verso 6. Eu estou agora sem lembrar. Resolvi fazer esse pequeno vídeo para expressar a minha fé. Jesus disse que nós seríamos sal e luz da terra. Sal é para dar sabor, porque encontramos que a humanidade está sem sabor. Está sem sabor. E dentro desse padrão, ou dentro desse contexto de sabor, eu já comentei, já fiz uns comentários com uns amigos, que eu disse que quando a igreja terrena abrir, os pastores terão dificuldades para resgatar as ovelhas que assim se dispensaram dentro desse tempo, né? Principalmente aquelas que estavam começando, estavam engateando. Então vão ter dificuldades para assim resgatar. E por que o Senhor está isso, irmão Manuel? Nós somos espelho. Veja bem, se um capitão, um barco, se ele afunda, ou se ele mergulha, aliás, volta atrás, se ele mergulha, deixando o seu barco, com certeza os demais também vão fazer a mesma coisa. Vão afundar, vão mergulhar na água, porque com certeza o barco vai afundar, não tem para onde correr, porque então se ele afundou primeiro, se ele mergulhou primeiro, é porque ele disse que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas se ele continuar, mesmo entrando água, e ele continuar atirando a água, os demais que estão ali vão acreditar que tem uma forma daquele barco. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós fomos tão profundo, ou os homens estudiosos foram tão profundo na teologia, não todos, mas alguns foram tão profundos na teologia que deixaram de a essência do Espírito Santo, que é a fé. E quando se tem fé, você não é abalado por falsas ideologias ou por falsas palavras, porque você é firmada naquilo que Jesus disse: vós sois o sal e luz da terra. Então estudamos demais e deixamos de deixar o Espírito Santo agir. Veja que a gente hoje são tantas pessoas no meio artístico, expressa bonito, mas eu acho tão interessante
que no momento da barreira, faz como fez Israel quando saiu do Egito, que chegou diante daquelas águas. E eles dizem: Moisés, tu trouxesse-nos aqui neste lugar para morrermos? Melhor seria estar lá. Agora veja bem, está lá onde? Porque a gente vai ver que eles estavam lá no chicote. Dia não tinha pão ou não tinha água, só ia comer porque dá a entender. Então 400 clamando por Deus, ou para que houvesse uma... Agora na primeira dificuldade, eles esqueceram. Sabe de quê? O que eu acho mais interessante no cristão que tem conhecimento da verdade é que quando o ser humano é tocado dessa forma visível, ele esquece do Deus espiritual, o Deus que manda na junta. E eles esqueceram não só do Deus, mas eles esqueceram do que Deus tinha feito com as 10 pragas lá atrás para que o Faraó viesse a libertar seu povo. Deus tornou visível aos olhos deles lá atrás, e agora eles estavam esquecidos do que Deus tinha feito. Não é diferente de hoje. Hoje a menor barreira que há entre nós, que aparece, a gente esquece do Deus que pode todas as coisas. E Deus, não é que ele não dependa do homem. É porque Deus entregou ao homem na terra para ser um canal de bênção, um canal de exemplo. Então o que está faltando no nosso meio se chama exemplo. Falar e viver mais. Fala menos que está pronto para ser arrebatado é uma coisa. Falar que está pronto a sofrer perseguições, que importa? Porque é dentro dessas anomalias, nessas invencionistas que os homens fazem, está pronto. Para encerrar, para concluir, há um ano atrás, mais ou menos, ou há mais de um ano atrás, eu disse o seguinte, não há mais tempo. Eu disse, se líderes não se contra alguns princípios que foram determinados para que a igreja assim seguisse, um seria que todas as consagrações elas teriam que ter ensino. Você teria que entrar em uma academia para aprender. Aí eu disse, se os líderes não baterem de encontro e mostrar a Bíblia como é verdadeiramente a separação, lá na frente não vai ter forças para lutar. Porque não é assim que Paulo disse. Paulo fez e deu resultado como fazer essa separação para esse ministério. Né? Aí a gente encontra homens, não são todos, mas alguns não têm fé para mostrar ao seu povo, às suas ovelhas. Infelizmente, as ovelhas estão desgarradas, cada uma por si. Cada uma está procurando algo, porque não encontrou. Então as igrejas, voltando para a igreja, ela vai sofrer. Você, pastor, que não correu atrás da sua ovelha, não deu água boa, não deu pão bom, se escondeu e ainda continua escondido.
cobrindo o rosto, com medo de morrer. Porque o homem, quando ele é tocado nesse ponto da morte, assim como Jó foi, e o diabo disse a Deus que ele dará a vida, eu te pergunto nessa tarde, o céu é bom ou a terra é boa? Porque se o céu for bom, querido, não bota uma máscara no rosto. Porque a máscara seria somente uma passagem comprada para ir para o céu. Tenha fé. Tenhamos fé. Tenhamos fé que Deus é poderoso para curar, libertar e salvar. Se nós, como igreja de Deus, não passarmos esta consciência, mas não de boca, porque tem muita gente falando, mas está escondido, acreditando. Aonde está a nossa fé? Aonde está o que evangelho nós praticamos para que tivéssemos nesta geração, nesse momento, tão pequeno e inexfé, se escondemos? Nós estamos escondendo. Pense nisso. Não só você, mas eu que estou falando. Porque a nossa morada não é na terra, é no céu. E para quem prega, é melhor viver do que só falar. Seja sal e luz da terra. Seja hospital celestial. Não seja carnal, assim como o apóstolo Paulo recomendou. Amém? Pense nisso, falando aberto, a mente, a verdade. Amém?